Fala, meu amigo torcedor vascaíno. Vamos trocar uma ideiazinha hoje sobre Vasco da Gama? Hoje sem historinha, sem notícia nenhuma, sem trazer nada de novo. Queria apenas trocar uma ideia, principalmente com você, que é vascaíno, e convidar você, que é novo aqui no canal, a nos dar uma oportunidade de nós nos conhecermos melhor e falar mais sobre o nosso Vasco da Gama e o que tem acontecido nesse turbilhão de notícias negativas ao longo dessas semanas sobre o nosso Vascão da Gama. Primeiramente, dar-te as boas-vindas se você é novo aqui no nosso canal. Espero que você esteja gostando, espero que você goste muito aqui dos nossos vídeos do nosso canal e permaneça aqui conectado junto com a gente que é vascaíno, que esse canal é feito de vascaíno para vascaíno, para sempre estarmos trocando ideia e conversando a respeito do Vasco da Gama, né? Então, salve, salve família vascaína, para você que ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno do nosso canal Megamente Vascaíno, e hoje eu vou te pedir a oportunidade de, principalmente você que é vascaíno, né, nos dar uma chance de nós nos conhecermos e sabermos mais das nossas ideias, das minhas ideias, das suas ideias a respeito do que o Vasco tem vivido nesses últimos dias, que não tem sido notícias muito boas, tanto para o Vasco da Gama quanto para o seu próprio torcedor. Torcedor que já está pensando em fazer uma manifestação entre o dia 28 e o dia 1º aí, não se sabe ainda quando. Vasco da Gama que já voltou ao treinamento, né? No dia 22, por isso, antes de começar a falar mais sobre o vídeo e sobre nossas ideias e nossas vontades aqui para o nosso canal, eu vou pedir a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative principalmente o sininho da notificação para não perder vídeos que a gente vem colocando para aqui. Lembrando, gente, que aqui a gente não dá informação, a gente não dá notícia, a gente faz informação sobre as notícias que são dadas e as comentam durante aqui nosso vídeo. E espero que você esteja interessado nesse tipo de conteúdo, porque aqui um canal pequeno, um canal novo, mas que com a sua ajuda o canal vai sempre estar crescendo cada vez mais e podendo conectar mais vascaínos junto com vascaínos para trocar uma ideia e tentar uma melhor posição para o nosso time que ao longo dos anos tem se deteriorado e se apequenado, não sei se você me entende. O Vasco que se apresentou agora, dia 22, exatamente nessa segunda-feira, né, sem um técnico, porque já não estava ruim, o Vasco vivendo todo esse turbilhão, não tendo dinheiro para contratações de grande porte, foi o Pedrinho deixou bem claro na entrevista que deu lá aos amigos do Atenção Vascaíno, por fato até mesmo de ter demitido o Renato Gaúcho por conta disso, por conta de Renato Gaúcho ter exposto o time, que o time precisava muito de reforços, e o Vasco já tinha deixado bem claro que não tinha dinheiro para contratar reforços de grande partideira, coisas que o Pedrinho mesmo falou na sua entrevista. Então, além disso, vem a demissão do nosso técnico, né? Já começamos a intertemporada, dependendo dessa parada de Copa do Mundo aí que o futebol brasileiro parou, começaremos essa intertemporada, teremos alguns amistosos aí para tentar ajustar, e o Vasco até agora não apresentou nenhuma contratação que se pudesse vir aqui e ficar feliz com isso, somente a contratação do lateral esquerdo, que era ex-América Mineiro, trata-se de Paulinho, Real, de 21 anos, que também é uma promessa. E o Vasco, na minha opinião, eu não sei a sua, espero que você comente aqui se você tiver uma opinião diferente, e é até bom que você comente para que mais para frente possamos fazer vídeos baseado nisso que vocês vão comentar aqui. Então, por favor, comente, não deixe de comentar, não. Comenta aqui o que você acha que poderia melhorar para o Vasco. Porque o Vasco, de uns anos para cá, tem feito muitas apostas. Apostas em treinadores que não têm muita experiência no futebol, treinadores que estão um tanto quanto, né, desatualizados no futebol, jogadores que são renegados, que saem de outros times e o Vasco pega hoje por condições de empréstimo, que é a única maneira que o Admar Lopes tem conseguido trazer. Apostas essas que, de todas essas contratações, desde o meio do ano passado até hoje, né, completando um ano, somente 4 deu certo, na minha opinião. Foram 4 que deu certo, tratando-se de Andreas Gomes, Robert Renan, né? O Andrés Gomes e o Rojas. Somente essas 4 contratações deram certo de vez mesmo, efetivamente. O restante não deu. Então, aí
tem todo esse imbróglio agora do Pedrinho sendo afastado do comando da SAF do Vasco, né? Pedrinho que ainda é presidente do Vasco, mas não tem mais acesso à SAF do Vasco e não responde mais pela SAF do Vasco. Então fica, né, travada todas as contratações que estavam em andamento, muitas negociações, muita especulação. Ademar Lopes, um excelente diretor de futebol, sempre se movimentando para tentar contratações. E esse imbróglio trava tudo, né? E ainda mais depois de tanto tempo sem aparecer e nos deixando preocupados com essa situação de venda de SAF do Vasco, o investidor, que foi até o pai que apareceu, que não foi nem o filho que apareceu, né? Resolveu aparecer e, contudo, solta pérolas grandes, né? Faz revelações né, grandes, né? Alfinetando até mesmo o presidente do Flamengo, ao falar que o presidente do Flamengo tem que se meter no Flamengo, não tem que estar metendo o bedelho no negócio do Vasco, que ele nunca meteu o bedelho do Vasco, e mostrando para o presidente do Flamengo também que agora tem alguém à altura para bater de frente com ele, caso seja necessário. Eu não sei a sua opinião sobre esse assunto, gostaria muito que você a deixasse aqui nos comentários, falando, não, eu não sei, né, o presidente Papo tem que tomar essa trava mesmo, porque ele gosta de se meter na coisa toda. Fico até em dúvida e pensando se não foi o presidente Papo que moveu alguns pauzinhos dele para dessa decisão da justiça, porque nunca se foi visto isso. Presidente Pedrinho, que foi eleito, né, pelo próprio Vasco, o presidente foi eleito, né, efetivamente e verdadeiramente, principalmente no direito do seu exercício, foi eleito presidente e depois de um tempo, quando a SAF da 777 não conseguiu cumprir o que estava combinado, dando o aporte, né? Todo ano que tinha um valor para dar, no ano de 2024, no começo, anunciou que não ia ter como dar o aporte, o Pedrinho se precipitou, foi lá, entrou na justiça para tirar 777. Talvez se ele tivesse feito diferente e deixado acontecer, né? E teria sido diferente. Agora houve umas mudanças, trocou o CEO, que era Carlos Amadeu, agora entrou Fred Cruz. Quem está, né, ao comando da SAF é essa Samantha Nunes, que é um advogado, que trabalhou na CBF, não sei o quê, que já declarou que não entende nada de futebol, mas também que não vai atrapalhar a vida do Vasco em casa, que já até deu carta branca para o Edmar Lopes ir atrás de contratações. Edmar Lopes que tem uma conversa, que tem um ótimo relacionamento com os staffs do técnico do Botafogo, a qual o Vasco tenta tirar ele do Botafogo, o que eu acho um pouco, não sei, cara, nós não conhecemos o trabalho dele. Primeiro, o trabalho dele como técnico, ele havia sido auxiliar técnico do Arthur Jorge, naquela passagem onde o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores e depois saiu junto com a equipe e agora voltou como treinador. Então nós não conhecemos. E o Vasco deveria pelo menos ter um pouco mais de ética nesse assunto e não tentar contratar um treinador que já está trabalhando e que principalmente é de um técnico aqui no nosso estado também, do Rio de Janeiro, né? E eu queria saber sobre isso que você tem a falar sobre isso. E falando também um pouco dessa manifestação que a torcida do Vasco está planejando para dia primeiro, não sei se é primeiro ou se é 28, uns falam dia 28, outros falam dia primeiro. Eu vou procurar saber aqui mais especificamente a respeito dessa manifestação. Eu queria saber se você é vascaíno e vai participar dessa manifestação, porque se for uma manifestação pacífica, eu até participaria, eu acho até que vou participar e quero saber a sua opinião. Se você vai participar, se você vai estar presente, se você espera também que seja uma manifestação pacífica. Tem alguns falando em tentar fazer igual foi feito lá no Corinthians e tirar na mar. Não, eu não concordo em fazer isso. Se for para fazer, temos que fazer da maneira correta para que depois não prejudique o próprio Vasco com relação à perda de mando de campo, à suspensão, não sei o quê. Então, se for para fazer. Então, eu novamente pergunto a você: o que você está achando de tudo isso que está acontecendo com o Vasco? Parece que é um complô, um imbróglio para prejudicar o Vasco e não deixar o Vasco voltar a trilhar o seu caminho, que sempre foi de glórias, e pelo menos disputar campeonato
que foi o que o José Faria Lamáquia falou na entrevista, que o filho dele pretende comprar o Vasco e não pretende vender o Vasco depois para ter lucro, que o filho dele gosta de futebol e que é vascaíno e que pretende morrer com o Vasco da Gama. Tomara que isso seja verdade, tomara que isso aconteça, tomara que ele não faça igual o Ronaldo Fenômeno fez no Cruzeiro, ao comprar o Cruzeiro por um valor e depois fazer um dinheiro, um lucro e vender por outro valor. Até lá tem dado certo, mas aqui para nós pode não dar certo. Eu quero saber também por que essa reunião agora vai ser marcada do Conselho Benemérito e o Conselho Deliberativo. Por quê? Porque eles marcaram uma reunião agora para resolver a votação, se vende ou não. Eu queria saber por que que eles não fizeram uma votação quando foi a 777 lá atrás e eles venderam de qualquer maneira, onde o Carlos Amadeus, segundo eu fiquei sabendo, em próprias palavras dele, disse que não leu o contrato da 777 da forma que seria para ter sido feita, ou seja, da forma correta. Então, vou perguntar a você novamente. Sobre a manifestação, você vai participar? Sobre a entrevista do presidente Pedrinho, você viu a entrevista do presidente Pedrinho? Você tem alguma noção do que aconteceu? Você está sabendo de tudo que está aqui? E se você não está sabendo de tudo que está aqui, comenta aqui, assiste nosso vídeo até aqui o final, me comenta de onde você está nos assistindo. De mais a mais, gente, olha só, nós vamos ficar aqui o tempo inteiro procurando notícias, procurando informações para trazer para vocês. Todas as informações eu já repeti, vou repetir de novo. Nós não trazemos notícia porque nós temos, gostaria muito de tê-las, mas a gente comenta as notícias e traz nosso ponto de vista dessas notícias depois que elas vêm a público. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado àqueles que ficaram até aqui nessa parte do vídeo. Vou pedir novamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós postamos aqui. Mais a mais, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, né? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.